E galera, o lançamento do game Mindside foi um verdadeiro fracasso, atrelado à grande decepção dos fãs ao encontrarem um game cheio de bugs, má otimização e definitivamente não finalizado. Seria esse o início do fim da Build a Rocket Boy? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, ontem dia 10 de maio, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, foi ao ar o game Mindside, um game muito aguardado pela comunidade. Eu mesmo aqui no canal Sunnyplay já trouxe informações a respeito desse jogo há cerca de 5 anos, quando ele começou a ser desenvolvido, ainda com o título de Everywhere. E eu inclusive fiz uma mega live aqui no canal Sunnyplay, jogando e tendo essas primeiras experiências com o game Mindside. Inclusive quero agradecer a todos vocês que estavam presentes nessa live, que chegou a mais de 2.000 pessoas simultâneas assistindo, fico muito feliz por esse feedback, e vou compartilhar aqui um pouco da experiência que eu tive inicial com esse jogo, inclusive compartilhando alguns dos problemas que foram muito comentados pela comunidade e que geraram até baixas avaliações do jogo nos principais portais da internet. Mas antes, galera, só lembrando que o nosso canal tem uma mega parceria com a Royal Palace. Se você quer entrar na moda do GTA e já ficar no estilo pro lançamento do GTA 6, acessa o site que tá aqui no primeiro comentário fixado. Lá eles possuem as melhores camisetas com estampas incríveis, todas com temáticas baseadas no game GTA, e o melhor de tudo, camiseta 100% algodão, com estampas de alta qualidade. Também tem a linha de boné, como esse aqui, com boné da Grove Street Families, dos Balas, de San Andreas, Los Santos, e ó, tem até camiseta do GTA 6. Então não fica de fora, acessa o primeiro link aqui no comentário fixado, e utilizando o cupom do canal, você ainda vai ter um mega desconto para adquirir sua camiseta com um precinho bem baixo. E fica ligado que tem mais novidade chegando lá na Royal Palace, hein? Confira o link agora mesmo e aproveite. E bom, rapaziada, a coisa já não tava nada boa pra equipe da Build a Rocket Boy. Isso porque, recentemente, eles sofreram um exposed gigante de ex-desenvolvedores que revelaram as práticas dentro do estúdio. Eu até fiz um vídeo mais completo comentando sobre tudo isso pra vocês. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, ou então confere o link na descrição, que vai fazer bastante sentido com o resultado que a gente teve do game. Além disso, nessa mesma semana, 2 executivos da empresa também deixaram o estúdio alguns dias antes do lançamento do Mindside, e o game acabou sendo removido da PS Store do Japão. E pra piorar, o atual CEO da Build a Rocket Boy, o Mark Gerhard, afirmou que a crítica que o game estava recebendo e as baixas avaliações seria uma campanha coletiva dos estúdios rivais para prejudicarem o lançamento do jogo. Inclusive, né, ficou meio subentendido que ele estava querendo dizer que a Rockstar Games estaria pagando as pessoas para fazerem uma baixa avaliação do estúdio e para criticarem o game antes dele ser lançado. Só que na mesma semana vazaram uma série de gameplays do jogo, e bom, já revelava que ele não estava muito bem como a gente esperava, ressaltando um baixo desempenho, uma otimização mal feita, diversos bugs esses que até apareceram no gameplay oficial liberado pelo estúdio, então já deu pra ver que a coisa não tava nada boa. E ontem, no dia 10 de junho, o resultado, rapaziada, foi bem pior do que a gente imaginava. Isso porque o game chegou praticamente não finalizado. A impressão que dava é que era realmente um jogo beta, ou que ainda tava em testes. Eu tive acesso a uma versão de PC do jogo, que eu acreditava que seria mais fácil de produzir o conteúdo aqui pra vocês, né, porque como eu utilizo o computador pra fazer a transmissão, pra mim acaba sendo muito mais prático jogar o game no PC e fazer essa transmissão da live pra vocês. Mas rapaziada, se eu soubesse, eu teria solicitado a versão de PlayStation 5, porque praticamente a configuração do meu PC já não entra nas condições mínimas pra executarem o jogo. Só que olha, o meu computador aqui já rodou os jogos mais complexos, como Red Dead Redemption 2, jogos sempre o GTA V, o GTA Online, incluindo com mods gráficos, e nunca foi nenhum problema. Só que olha, o meu PC sofreu pra rodar o Mindside, tá, rapaziada? Eu testei as mais diversas configurações, limitação de frame, auxílio do FSR, e mesmo rodando tudo no mínimo, a qualidade do jogo ainda não melhorava, né? Só piorava as condições gráficas, mas o jogo continuava lagando. Praticamente não tinha diferença no desempenho, né? Só parecia que o jogo reduziu mesmo ali as qualidades gráficas, mas o jogo continuava travando. E nas cutscenes, que são imagens já pré-renderizadas, era ainda pior, tá? Porque aí o jogo travava mesmo e ficava uma condição lamentável. Só que pelo que eu pude ver, até quem utilizava os melhores hardwares, os mais atuais, penou pra conseguir fazer esse jogo rodar sem travamentos, tá? Eu vi alguns streamers jogando esse game até com placas RTX da linha 4000, e o game ainda tinha travamentos tanto nas cutscenes quanto em animações, sem mencionar os bugs, né? Até no PlayStation 5 o jogo apresentava problemas pra rodar, então você vê, rapaziada, que não era uma questão do hardware. O game aparentemente teve uma má otimização que não permitiu com que os hardwares mais modernos de hoje em dia consigam rodar o jogo sem nenhum problema. Esses streamers que eu vi jogando com placas RTX, por exemplo, tinham que botar a qualidade do jogo no mínimo da mesma forma. Então você pensa, pô, o cara com uma RTX teve que jogar o jogo no mínimo, não é o meu PC que ia rodar.
rodar, né? De qualquer forma, o melhor desempenho que eu vi do jogo até agora foi rodando no PlayStation 5 Pro. E parando pra pensar, rapaziada, grande parte dos jogadores, principalmente aqui no Brasil, não tem condição de ter um PlayStation 5 Pro, muito menos um PC com uma RTX. É algo inalcançável pra maioria dos jogadores. O que acaba deixando o jogo com um nicho muito pequeno, muito exclusivo, que são de pessoas que ou possuem um PlayStation 5 Pro ou tem um computador da NASA pra conseguir rodar esse jogo, e ainda assim vai ter lags. E bom, como consequência, as avaliações na Steam, rapaziada, foram extremamente negativas. Sem mencionar o baixo número de vendas que o jogo teve até agora. Só na Steam, até a apuração desse vídeo, haviam sido vendidas pouco mais de 30 mil unidades. Já no PlayStation 5 e no Xbox Series a gente ainda não tem os dados apurados. Mas levando em consideração que é um jogo AAA, com um orçamento superior a 300 milhões de dólares, vindo de um estúdio com diversos nomes renomados como Leslie Benzies e ex-funcionários da Rockstar Games e dos principais estúdios da indústria, é muito triste ver o resultado que esse game teve. E como resultado, a Builder Rocket Boy teve que se pronunciar oficialmente através do perfil EverywhereNet no Twitter, comunicando um pedido de desculpas e avisando a comunidade que uma outra atualização massiva iria acontecer para resolver esses diversos bugs. E só lembrando que esse vai ser o patch 3 do jogo. Outras duas grandes atualizações já haviam sido feitas para evitar essa consequência, mas pelo visto não adiantou. E hoje, no dia 11 de junho, eles fizeram uma nova atualização, compartilhando os pontos em que eles vão destacar nessa próxima atualização para corrigir os problemas de desempenho. E no post dizia o seguinte: prezada comunidade, um sincero agradecimento a todos os nossos jogadores do primeiro dia. Sabemos que o lançamento do Mindsai não foi isento de desafios para alguns de vocês. No momento, nossa maior prioridade é o desempenho do jogo. Entendemos que os requisitos são altos e limitaram a experiência de muitos de vocês. Por isso, pedimos sinceras desculpas. Nosso foco imediato é melhorar o desempenho em todos os dispositivos. Um patch que marca o início do nosso compromisso em resolver esse problema está previsto para o final dessa semana no PC. E também será lançado para consoles o mais breve possível. Esse próximo hotfix incluirá melhorias iniciais do desempenho de CPU e GPU, juntamente com otimização de memória, dificuldade reduzida para o minijogo do RCP, uma nova configuração para desabilitar ou modificar a profundidade de campo, uma correção para um problema com controles ausentes nos minijogos Mine Hunter e Run Dungeon, avisos pop-up para PC que tem o agendamento de GPU acelerado para hardware desabilitado de PCs com CPU que apresentam possíveis problemas de travamento. Essa será a próxima de uma série de atualizações destinadas a melhorar a sua experiência e continuarmos compartilhando informações regularmente. Para os nossos jogadores do Steam, temos o prazer em confirmar que o build Mindsai agora está totalmente acessível. Mal podemos esperar para ver o que vocês criarão. Também estamos resolvendo ativamente quaisquer direitos de DLCs ausentes. Eles serão adicionados automaticamente à sua conta o mais breve possível. Observação importante: todos os jogadores de PC, Xbox e PlayStation receberão os patches mais recentes quando conectados à internet. Certifique-se de atualizar seu jogo regularmente para aproveitar os benefícios das melhorias mais recentes. Continue compartilhando suas ideias nas suas plataformas preferidas, incluindo nossos canais de suporte, Discord, Reddit, por meio de mensagens diretas nas redes sociais. Lemos todos os comentários sim, até os mais difíceis. Obrigado novamente pelo seu incrível apoio. Esse é apenas o começo de uma visão de longo prazo para tornar o Mindsai o melhor jogo possível para vocês. E olha, rapaziada, eu entendo que deve estar sendo bem difícil para a equipe da Builder Rocket Boy ter que passar por essa experiência, até porque, pelo que deu para entender, diversos funcionários do estúdio, diversos desenvolvedores estavam dedicando bastante os seus esforços para o jogo sair o melhor possível. Mas o resultado disso veio muito em razão da gestão que a empresa fez. Aparentemente, os executivos não estavam preparados para lidar com um projeto de tanta magnitude. O jogo realmente precisava de mais tempo para ser finalizado, mas não foi o que aconteceu. A impressão que deu é que eles sabiam que o jogo não estava pronto, mas decidiram jogar essa bomba aí para conseguir um certo lucro ali, ou um certo retorno com rapidez, mais na visão de arrecadar do que de oferecer uma experiência complexa e diferenciada para os jogadores. É igual alguns memes já estão rolando aí na internet que eles miraram no GTA, mas acabaram entregando um Cyberpunk 2077, né? Essa comparação aí, muito em razão à quantidade de bugs presentes no jogo. E olha, rapaziada, eu confesso pra vocês que eu acho que o jogo tem potencial. Embora eu não goste de jogos futuristas, eu gostei bastante da abordagem da história do jogo. Acho que ele tem uma premissa muito interessante e o jogo tem potencial. É um jogo que, se tivesse um pouco mais de tempo, quem sabe aí um ano de adiamento, como aconteceu com GTA 6, eles poderiam entregar uma experiência inesquecível, inédita pro público. Eu gostei bastante das mecânicas de drone, eu achei a cidade do jogo muito bonita, eu me senti feliz de poder estar ali numa representação de Las Vegas dos dias de hoje. Porém, rapaziada, num geral, a experiência que eu tive, deixando de lado todos os bugs, travamentos e a má otimização que o jogo teve, mas a experiência que eu tive é que o jogo tá vazio. A cidade, embora seja grande, mas ela não tem nada pra você fazer. Você não pode ir num restaurante, não tem nenhum tipo de minigame. É como se o jogo fosse de mundo aberto, mas na verdade é tudo um cenário. Você também não pode sair e fazer o que você quer, que a missão acaba, ela falha e você tem que voltar e fazer o objetivo. Às vezes até você seguindo o objetivo do jogo é difícil de completar algumas missões. O jogo fica te forçando a dirigir a milhão pela cidade, como se eles não quisessem que você explorasse
e você não visse o mundo vivo que tem ali, até porque não tem, né? A impressão que dá é que eles te forçam a rushar o modo história pra você não ver os defeitos que tem no jogo. Só que no final das contas acaba sendo uma experiência meio frustrante. O jogo tem um certo desafio, mas pelas questões erradas, né? Porque a inteligência artificial dos inimigos, por exemplo, você vê que é algo muito automatizado. Parece que você tá realmente a todo momento jogando uma missão de teste pra conhecer o jogo. Porque os inimigos, eles não oferecem um real desafio pro jogador. Além disso, o que acaba oferecendo alguns desafios são os bugs. Porque você atira no seu oponente, ele não morre, mas ele te acerta um tiro e você já fica ferido. Então é algo que é muito frustrante ali na experiência de gameplay. Os trailers que saíram, os gameplays que saíram, pareciam muito mais emocionantes do que o jogo de fato é. E no meu ponto de vista, muitos diálogos ali, rapaziada, pareciam que eram feitos por inteligência artificial, porque não tinha muita profundidade, eram frases bem clichês, aqueles ditadinhos que a gente vê em qualquer tipo de filme americano. Então, sinceramente, eu acho que o jogo tem uma premissa muito interessante, tem muito potencial, mas a execução não foi feita da melhor forma. De qualquer forma, rapaziada, fica agora a oportunidade da Builder Octoboy tentar corrigir todos esses problemas. Eles garantiram que vão lançar uma atualização pro jogo e que promete resolver todos esses problemas que surgiram. E eu torço muito para que eles consigam fazer isso. Eu acho que o Might Sai é um jogo que futuramente, com todos esses problemas resolvidos, tem um grande potencial até mesmo de expandir o modo história, de entregar algo melhor executado e que o público vai gostar e que no futuro seja um jogo bem sucedido. Mas do meu ponto de vista, eles acabaram tropeçando aí no lançamento, talvez na expectativa de lançar algo logo, de já conquistar um público, reverter o investimento, mas no final das contas foi bem frustrante, tá? Eu acho que é bem difícil eles superarem essa visão negativa que o público tá tendo, que a indústria tá tendo. Inclusive já estão cogitando que o estúdio pode falir após isso, porque o jogo não tá se pagando, né? Foi um investimento superior a 300 milhões de dólares. E se na Steam, né, a versão de PC, um dos mais acessados, teve apenas 30 mil vendas, imagine as versões de PlayStation 5 e de Xbox Series. Então, com certeza, o retorno do investimento ainda não aconteceu e não deve acontecer tão cedo. E agora, né, com esse pepino na mão, eles vão ter que investir muito mais para poder reparar a imagem do estúdio, para poder consertar todos esses problemas. Então, vão continuar colocando dinheiro até resolver os problemas do jogo. Eu acho que essa é uma das razões, rapaziada, que a Rockstar preferiu adiar o GTA 6 para 2026, porque se algo próximo a isso acontecesse com o GTA 6, seria, rapaziada, uma frustração gigantesca. Seria algo muito negativo para Rockstar Games como empresa. Além de manchar sua imagem, a questão de todo o investimento que eles fizeram, né, superior a $1 bilhão, iria ser muito prejudicial para a vida do estúdio, para eles permanecer de pé e continuar operando. Então, você vê que até com isso os estúdios têm que tomar cuidado. A impressão que a gente tá tendo agora na indústria é que os estúdios não estão mais testando os jogos, né? Eles não estão mais fazendo uma otimização. Eles apenas jogam a responsabilidade em cima de inteligência artificial, de recursos para geração de frames, para otimização de processamento do jogo e acabam não aprimorando o jogo de fato para finalizar o seu desenvolvimento. Ou às vezes até lança o jogo cheio de problemas pro próprio público ser os beta testers, né? Para eles acharem os problemas que eles não conseguiram e já irem ali mais enfaticamente resolvendo cada um deles. Então, cara, é algo muito triste e muito preocupante que tá rolando com a indústria dos videogames. Eu acho que isso aí foi um grande exemplo do que os estúdios não devem fazer, não devem seguir. E agora até que faz sentido o fato da Rockstar Games ter adiado o GTA 6, né, rapaziada? É melhor a gente esperar mais um pouquinho, mas ter um jogo bom, divertido de ser jogado, do que enfrentar um problemão como esse que aconteceu com o Game Might Sai. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você chegou a jogar o Game Might Sai? Curtiu o jogo? Acha que tem salvação? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, estamos nos 2 últimos dias de votação do iBash 2025. Eu tô participando lá na categoria Criador Gamer, e eu já prometi pra vocês que se eu ficar em primeiro lugar, eu vou sortear 5 GTA 6 aqui no nosso canal. Você quer levar um GTA pra casa? Então já clica no link que tá no primeiro comentário fixado ou na descrição, já é o link direto pra votar no Sunny Play. Clica lá em mim e você pode votar 3 vezes por dia, todos os dias, tá? Nós somos um dos únicos criadores que estão crescendo votos, a gente tá subindo e eu conto muito com o seu apoio pra gente ficar em primeiro lugar. Lembrando que se você seguir o iBash no Instagram ou no Twitter, o seu voto vai ser duplicado. Então não perde tempo, se você quer levar um GTA 6 pra casa, já vota no Sunny Play que se eu ganhar, vão ser 5 GTA 6 sorteados. Salva o print, hein? Não esquece. E ó, galera, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem relevância e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando aí em todos os vídeos, acesso a GIFs e figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, lives exclusivas e muito mais, já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1 deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui, e não fica por aí não. Escolhe nesses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!